14, verso de número 3. Marcos, capítulo de número 14, verso de número 3. Como o pastor Cícero já falou, me acompanha hoje nosso irmão Diácono Lindomar e nosso irmão Silas e irmão Kelvin. São pessoas do nosso coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Capítulo 14, verso de número 3. Para ganharmos tempo, vou fazer esta leitura para os irmãos. Os irmãos que não estão portando exemplar bíblico, acompanhem ouvindo esta leitura. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, diga comigo, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e poderes fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos fazer uma oração para que o Senhor fale conosco. Pai, tua igreja está aqui, Senhor. Nós estamos desejosos de ouvir a tua voz, falando ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos e necessitamos. E nós cremos na manifestação do teu Espírito. Creio que o Senhor me trouxe aqui porque o Senhor tem uma palavra para nós. Eu estou na tua dependência mais uma vez. Assim, Senhor, glorifica o teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Serei bastante sucinto e eu peço aos irmãos que possam estar atentos ao que irei ministrar aqui nesta noite. Esse texto que ora fizemos menção, ele é um texto muito conhecido da igreja, muito conhecido dos irmãos, muito pregado. É um texto que não teremos dificuldade de trazer uma palavra introdutória. Está baseado no evangelho narrado do evangelista Marcos, que se preocupa em descrever para nós, com detalhes e riquezas de detalhes, algumas situações que Jesus vivenciou no seu ministério. Quando falamos de ministério de Jesus, falamos de uma conduta exemplar, uma conduta muito significativa ao prazer de fazer a vontade do seu Pai. Percebemos Cristo em toda a sua maneira de viver, fazendo a vontade do seu Pai que estava sobre os seus ombros, e bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus, ele é a representação de fidelidade de uma forma específica no ato do servir. Com o passar do tempo, houve-se uma grande expectativa com a chegada do Messias, aquele que era profetizado pelos profetas passados, que ele viria. E estas profecias ardiam no coração dos judeus, e principalmente dos judeus ortodoxos, de maneira que eles aguardavam incessantemente a chegada deste Messias, que fosse libertá-los do império romano que estava sobre a vida deles. Esta espera incessante fez com que eles criassem com o tempo um perfil na sua cabeça de um Messias que eles queriam que pudesse aparecer naquela época. Eles queriam alguém que tivesse uma grande influência, com não somente as palavras, mas influência financeira, uma influência política,
alguém que tivesse condições de ser um porta-voz político no Império Romano, alguém que tivesse habilidades com a espada e até mesmo de uma família, de uma influência nobre. Eles acreditavam que o Messias viria nestas qualidades para libertá-los do império destes romanos, assim como Deus levantou Moisés para libertar o povo do império dos egípcios. Eles acreditavam que o Messias viria nestas qualidades. E quando o Messias apareceu, e o próprio Cristo verbaliza ser este Messias que era tão aguardado, tão esperado, eles começaram a colocar em peso todo o ministério, toda a sua vida familiar, inclusive estas características que eles queriam que o Messias tivesse. E eles presenciaram que o Messias, ele estava desprovido de tudo aquilo que eles imaginaram, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma família influente, ele nasceu em uma manjedoura, seu pai era um simples carpinteiro, uma família simples, e o mesmo verbaliza dizendo que ele não tem nem aonde reclinar a sua cabeça. Eles começaram a olhar e perceber que este não era o Cristo que eles imaginaram, e a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Este não receber traz uma conotação de rejeitar, rejeição. Esta rejeição não partiu apenas dos necessitados, pelo contrário, Jesus foi abraçado pelos necessitados, mas ele foi rejeitado pela religiosidade, pelos judeus ortodoxos, homens preparados, conhecedores da lei e que tinham até mesmo temor ao Senhor. Jesus foi rejeitado por eles, porque eles não conseguiram enxergar que ele não veio libertar o povo do império dos romanos, ele veio libertar o povo do império do pecado. Este pecado que estava separando o homem, distanciando o homem, criando barreiras para que o homem não pudesse ser a coroa da criação de Deus na terra. Jesus, ele veio com esta responsabilidade de libertar o povo deste império que tanto massacrava e matava e distanciava as pessoas do Senhor. E isso ele faz com muita lealdade ao seu ministério. É por isso que quando ele completa 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista, e ele vai iniciar este ministério de tanto fervor, de tanta vontade. Ele não mede esforços de caminhada, não mede esforços de dias. Enquanto é dia ele prega, enquanto é noite ele prega. O seu tempo é um tempo curto, e isso ele faz com muita dedicação, e ele mesmo verbaliza que o tempo dele é um tempo curto. O ministério de Jesus dura por volta de 3 anos, e nós dividimos estes anos como o ano inicial, o ano da popularidade e o ano da rejeição. São 3 anos de pregação, são 3 anos de cura, 3 anos de libertação, 3 anos de mudança, porém 3 anos a qual Jesus passou por estas fases. O ano inicial é um ano em que ele faz os seus milagres, e ele se intitula ser o Messias, e existe uma testificação de sinais, porque é uma junção de palavra com milagre, palavra com sinais. O que Jesus falava, ele provava com os seus sinais, e neste ano inicial é um ano em que ele opera milagres significativos, milagres que comprovam que ele é o Filho de Deus, milagres que comprovam que ele é o Messias. Resultado do primeiro vem o segundo, que é o ano da popularidade. É um ano em que as pessoas começam a entender que ele é o Messias, é um ano em que as pessoas começam a ver coisas extraordinárias, e elas decidem em seu coração seguir a Jesus, viver com ele, andar com ele, observar tudo aquilo que ele está fazendo. É um ano em que Jesus está fazendo uma obra muito grande, ao ponto de multidões estarem ao seu redor. O ano da popularidade, meu irmão, eu costumo dizer que foi o melhor ano que Jesus passou na terra, porque é um ano em que as pessoas comem com ele, andam com ele, querem ouvir ele, abraçam a ele, ofertam no ministério dele, acompanham ele incessantemente. Quando Jesus precisa de pão, eles têm pão para dar para ele. Quando Jesus precisa de barco, eles têm barco para dar para ele. Quando Jesus precisa de casa para repousar, ele tem casa para repousar. É um ano em que as pessoas fazem questão de ter Jesus na sua casa, de ter Jesus na sua mesa, de ter Jesus no centro da
a sua vida. E coisa boa, meus irmãos, é quando a gente está vivendo o tempo da popularidade. É o tempo em que as pessoas querem ouvir a nossa palavra, é o tempo em que as pessoas querem receber a nossa oração, é o tempo em que as pessoas querem estar do nosso lado, é o tempo em que a nossa casa é cheia de crentes, cheia de irmãos, é o tempo que todo mundo escuta a respeito do seu nome. Jesus, ele está no auge da sua popularidade, ao ponto de Jesus entrar numa cidade por nome de Jericó, e um cego gritar à beira do caminho dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até a genealogia de Jesus o povo conhecia. Jesus chegava no lugar, o povo sabia quem ele era, de quem ele é filho. Até a genealogia dele o povo sabia, o que ele fazia, sem nunca ter chegado naquele lugar. Jesus, ele está extremamente conhecido. E o fato de você estar na popularidade, lugar de visão, lugar de visibilidade, Jesus está sendo notado por todos. Vai se levantar o terceiro ano, que é resultado do segundo, que é o ano da oposição. É um ano em que as pessoas começam a se impor contra ele. É um ano em que as pessoas começam a perseguir o seu ministério. E tudo se inicia depois de uma carta que levaram para ele, pastor Cícero, assinado por Herodes, dizendo: o Senhor tem que parar de pregar. Herodes ordenou que o Senhor não continue pregando. E ele diz: avise para aquela raposa que enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Jesus, ele deixa bem claro que a oposição não vai calar a sua voz. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus deixa claro que a ira de Herodes não irá parar a sua voz. Jesus deixa claro se alguém gosta ou se não gosta da sua performance de pregação, ele vai continuar pregando. E esse, irmão, é o pior ano em que Jesus passa na terra, que é o ano da oposição, e se resulta no ano da crucificação. É um ano em que Jesus prega e as pessoas se levantam contra ele. É um ano em que Jesus está pregando e alguém está por detrás das multidões, anotando, tentando encontrar uma palavra torpe que possa ser usada contra ele para matar a sua vida. A intenção dos judeus ortodoxos daquela época, meus irmãos, minhas irmãs, não era apenas calar a voz de Jesus, não era apenas deixá-lo em um banco parado, não era apenas deixá-lo disciplinado, não. A intenção deles era matar Jesus, porque eles sabiam que se ele tivesse vida, ele continuaria fazendo discípulos, ele continuaria trazendo representação do céu para a terra. É por isso que surgem esses planos maquiavélicos do inferno para tentar matá-lo a todo momento. Perceba comigo que a intenção dos judeus não era apenas feri-lo com palavras, mas ferir a sua carne, fazer de Jesus um espelho para todos os seus seguidores, admiradores. E eu percebo uma coisa muito significativa nos evangelhos. Certo dia Jesus estava escrevendo na areia e de repente uma mulher que foi apanhada no ato do adultério, ela é levada até Jesus e os discípulos dele estão ao seu redor. A multidão de admiradores e adoradores estão ao seu redor, e de repente judeus ortodoxos chegam, jogam a mulher nos pés de Jesus e dizem: mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adultério e a lei de Moisés condena que ela seja apedrejada até a morte. Jesus está escrevendo na areia e eu vejo uma tranquilidade muito grande em Jesus. A oposição está muito agitada, as pessoas querem ouvir dele uma palavra, mas eu chamo a sua atenção para você entender. A lei de Moisés condenava aquela mulher para ser apedrejada no ato do adultério, no lugar onde pegaram aquela mulher, por direito era o lugar onde ela seria sentenciada. Mas a intenção daqueles homens não era matar aquela mulher, a intenção daqueles homens era matar Jesus pelo que ele iria falar daquela situação. Jesus está escrevendo, mas a pedra que estava sendo mirada não era para a mulher, era para Jesus. Eles queriam apedrejar Jesus por alguma blasfêmia que saísse da sua boca, mas ele vai responder com uma palavra muito sábia, e a própria Bíblia vai nos dizer que ele é o verbo. Se ele é o verbo, ele é a palavra, e tudo que sai da sua boca é a palavra. E uma coisa eu aprendo, que o que coloca o opositor no lugar não é a sua falta de coragem, não é a sua maneira de responder, não é a sua coragem, não é a sua prepotência, não é o seu medo. Que coloca o opositor no lugar é o uso da palavra na hora certa. Jesus vai responder dizendo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Eu consigo conjecturar uma mulher fechando os olhos agora, esperando um apedrejamento naquela hora, mas passou 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, não sei o tempo que passou, mas as pedras começaram a cair no chão. Jesus olhou para aquela mulher e disse: abra teus olhos, mulher, aonde estão os teus acusadores? Em algumas traduções, aonde estão os teus opositores? Aí ela vai dizer: Senhor, eu não estou vendo nenhum, todos foram embora. Aí o único que tinha pedra para apedrejar, o único que tinha poder para acusar, olha para ela agora e diz assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que uma pessoa chegou condenada e voltou com vida. É que uma pessoa chegou condenada pela lei e voltou liberta. Eu tenho uma palavra, levanta a tua mão e recebe esta palavra. Hoje a palavra está sendo pregada e esta palavra vai gerar vida aonde Satanás tentou projetar morte. Glória. Aleluia! A oposição não para quem tem chamado. Você tem uma palavra para liberar para você, é essa: o céu, quando estabelece na terra alguém para fazer uma obra, o inferno e a terra não podem parar. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Eu sei que aqui tem profeta. Olhe para esse grande profeta e diz para ele: não pare de fazer. Não pare de fazer O que o céu determinou que você faça. Dê o que dá, continue pregando, aleluia. Continue fazendo, continue orando, continue contribuindo, continue sendo fiel. Deus irá respaldar o profeta na terra. Ele respalda. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. O inferno se levanta, mas o céu está respaldando. Aleluia. O céu está respaldando. Recebe essa palavra, crente? O céu está te guardando, te escondendo, te livrando. Alguém não gosta, ele que morre nas costas de raiva. O céu está se agradando de você. Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada. Este é. Dá glória para Jesus aqui. Glória a Jesus. Céu, oh glória, está se agradando. Eu estou começando a ficar à vontade aqui, irmão. Oh, aleluia. Alguém não gosta, mas o céu está se abrindo para você hoje, dizendo: eu tenho gostado de você neste reino. Continue, não pare, porque Deus conhece as tuas obras e Ele respaldará a tua vida na terra, diz o Senhor. É o ano da oposição, o ano do levante, o ano